Vini, é um futuro muito difícil porque a gente já viu o que aconteceu e está acontecendo no Caribe, né? O Brasil está algumas décadas atrasado. Fala pessoal, beleza? Olha só que legal, voltei aqui na Eco Reef do lado do Dr. Miguel. E aí, Tranquilo, Vini? Miguel? Beleza. Maravilha, a gente sempre vem aqui para falar sobre peixe palhaço, reprodução. Hoje vamos falar sobre peixe também, vamos falar sobre aquarismo, mas algo que está acontecendo aí que o pessoal tem falado muito nas redes sociais, até mesmo em telejornais, a invasão do peixe-leão, né? Pelo que a gente está vendo, é um problema, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, vamos começar falando, quem é o peixe-leão? Quem é esse cara? Por que ele é tão perigoso? O que está rolando? Bom, Vini, muito boa pergunta. O peixe-leão, ele é um escorpeinídeo. Ele é da família dos peixes escorpião, né? E o peixe-leão, ele leva esse nome também de escorpião porque os raios da nadadeira dorsal dele contêm veneno, né? Ah, é um veneno que vai fazer muito mal para o ser humano? Olha, é um veneno que, se rasgar a sua pele, você precisa de tratamento rápido. Em casos raros, pode até levar à morte. Certo. Mas não é esse o problema que o peixe-leão causa na natureza. O problema que o peixe-leão causa na natureza é que ele é um invasor. Ele é um organismo que não ocorria no Brasil nem no Caribe, e agora ele chegou no Caribe há um bom tempo, no Brasil está começando a chegar mais forte agora, e ele está introduzindo uma série de desequilíbrios ambientais que a gente pode falar daqui a pouco. Muito bacana. Então a gente tem aí um super predador, né? Com cheio de defesas. Sim. Acredito que ninguém deve atacar esse cara. Ele tem algum predador natural? Esse é o principal problema dele. No Caribe e no Brasil ele não tem predadores. Cara de sorte, então. Ele tá ali, ele tá tranquilo. Tranquilamente. Se reproduz todos os meses, uma vez por mês. Então o cara é quase um coelho do mar, super tem essa defesa e é bom de ataque também, come bem. Come bem e não tem predador, então ele vai e ele reina por onde ele bem entender. Interessante. Vamos lá, como é que esse cara veio parar aqui, né? Como é que ele chegou? Bom, essa é uma história muito interessante. A origem exata da invasão não é conhecida. Tem, no entanto, dois momentos importantes que ou são de fato a origem ou contribuíram para que a invasão aumentasse. Primeiro, no começo da década de 90, nos Estados Unidos teve o furacão Andrew. E o furacão Andrew, ele quebrou uma série de aquários públicos que tinham muitos peixes-leões. Esses peixes foram lançados à natureza, no Caribe, né? E por muito tempo se achou que esse era o foco da invasão, que tinha começado ali. No entanto, o pessoal vasculhando em espécimes de museu e tudo mais, viu que no fim da década de 80 já tinha sido encontrado um lá também na região dos Estados Unidos, no Caribe e tudo mais. Então, não se sabe se a invasão começou na década de 80 e o furacão Andrew só aumentou o problema, ou se aquilo era um problema de identificação do caso anterior, mas o fato é que ele está bem espalhado e presente. A causa da invasão é muito provavelmente a aquariofilia, né? Seja ela pública ou privada. Em algum momento, se foi na década de 80, alguém não queria mais o peixe, lançou no oceano, ou se foi a aquariofilia pública, quando quebrou com o furacão Andrew, a aquariofilia infelizmente deixou que esses peixes chegassem à natureza. Vale lembrar que é um peixe que não é do Atlântico, ele é do Indo-Pacífico, né? E aí aquilo foi se espalhando pelo Caribe inteiro e virou um problema ambiental enorme. Por que virou um problema ambiental? Porque o peixe-leão, como a gente conversou, não tem predadores e ele vai predando em outras espécies. E aí quando ele vai diminuindo a população dessa espécie que ele se alimenta, a presa dessa espécie que ele se alimenta começa a aumentar a população. Então ele começa a gerar desequilíbrios ecológicos. E esses desequilíbrios, que a gente chama de cascata trófica, se o desequilíbrio fica realmente grandão, o ecossistema como um todo sofre um colapso, aquele ecossistema deixa de existir. Então o peixe-leão é um problemão hoje, né? E aí, hoje gasta-se milhões e milhões de dólares no combate ao peixe-leão no Caribe. E aí o brasileiro sempre ficou um pouco mais seguro, porque o brasileiro falou, bom, lá no Caribe
Para chegar aqui ele tem que passar pela foz do rio Amazonas, que é muita água doce, muito sedimento, muito nutriente, nunca vai passar. E passou. Chegou. E chegou. E o motivo que ele chegou é justamente porque os recifes da foz do Amazonas, que são tão discutidos hoje em dia, que são tão importantíssimos, eles são recifes muito profundos. Então você tem uma condição inadequada para peixes dispersarem, trocarem do Caribe com o Brasil em cima, mas aqueles organismos que são mesofóticos, que ocupam recifes mais profundos, conseguem passar por baixo. A gente chama isso de um corredor de conectividade. E foi por ali que o peixe-leão chegou no Brasil. E se ele chegasse no Brasil, o lugar óbvio que ele chegaria primeiro era Fernando de Noronha, que é onde tem um peixe-leão atrás do outro sendo coletado. Quem conhece muito bem isso daí, não é minha linha de pesquisa, né? Mas tem um pesquisador chamado Carlos Eduardo Ferreira, da Federal Fluminense, que está super antenado nisso daí. E ele, que é carinhosamente chamado de Cadu, o Cadu fez análise genética desses peixes-leões brasileiros e ele viu que ele é realmente oriundo do Caribe. Geneticamente ele é igual ao do Caribe. O que isso diz? Que não é o brasileiro que introduziu o peixe-leão pela uma segunda vez, mas sim ele dispersou do Caribe para cá. Caramba, né? Escapamos dessa culpa. Escapamos dessa culpa, mas o peixe-leão, nas próximas décadas, vai aumentar sua população muito, muito, muito no Brasil. Então a gente vai começar a vivenciar os mesmos problemas que já se enfrenta lá no Caribe, infelizmente. A ação hoje de combate é a coleta. Então, essa é uma coisa polêmica também, tá? Não tem uma legislação oficial no Brasil de como lidar com a invasão do peixe-leão, né? A pesca submarina, desde com muito cuidado de peixe-leão, é estimulada. Pesca submarina do peixe-leão, não dos outros peixes, vale a pena ressaltar isso daí. Já existe no Caribe também um programa de tentar gastronomizar o peixe-leão para as pessoas começarem a gostar de comê-lo, para isso estimular os pescadores a pescá-los e comercializarem e assim combater a invasão. Mas a verdade é que em nenhum lugar o combate à invasão foi efetivo até agora, as populações continuam aumentando, apenas pescar não está sendo suficiente. Caramba. Então é um problema bem grandão. Mas o aquarista, precisa lembrar que o aquarista pode ajudar nisso, tá? Uma coisa muito importante em ciência hoje é o que a gente chama de ciência cidadã. É quando um cidadão, pode ser um aquarista, testemunha alguma coisa importante e notifica cientistas no lado do documento. Então o aquarista que encontrar um peixe-leão no Brasil, onde quer que seja, comunique às universidades e tudo mais, porque eles vão fazer bom uso dessa informação. Certo. E além disso, tomar isso como lição também. Eu vejo na água doce, a parte de invasões de peixes ornamentais é até comum, né? Outro dia eu fui lá no Jardim Botânico e vi um Flowerhorn no lago ali do Jardim Botânico, que é um peixe de aquário, estava ali. Provavelmente algum aquarista levou. É muito comum a gente ver essas tartaruguinhas, que é muito vendido em pet shop, em lagos e pracinhas e tudo mais. Sim. Porque ela cresceu e o pessoal achou que era uma boa ideia soltar em algum lugar. Né? Esse, sem dúvida, é um grande erro e soltar no meio ambiente, jamais, né? Exatamente. Não só isso gera um problemão ambiental, você vai ter espécies se tornando ameaçadas, espécies que ocorriam numa região e agora não ocorrem mais porque o peixe-leão está ocupando aquilo lá. Então, além de gerar um problema ambiental, gera um problema financeiro, porque vamos ver o caso do coral-sol. O coral-sol foi introduzido, é um invasor aqui do Brasil também, não tem nada a ver com a aquariofilia, a introdução dele, mas hoje no Brasil gasta-se milhões de milhões e milhões para combater o coral-sol. Então, se o peixe-leão começar a dominar aqui, a gente vai gastar milhões e milhões do dinheiro do contribuinte, do cidadão, para combater uma espécie invasora, porque alguém foi irresponsável lá atrás e soltou o peixe no oceano. Então, a regra número 1 para o aquarista é nunca soltar nenhum de seus organismos no ambiente natural. Nunca, nunca, porque corre o risco de acontecer esse tipo de problema, ou a introdução de uma doença nova, ou tudo mais. Então, o aquarista, se ele quer se desfazer de um peixe, ele tem que ligar para algum aquário público e doar, ou então para um colega. Um profissional, um lojista? Um lojista, muito bem lembrado, mas não soltar na natureza jamais. Ele pode achar que ele está fazendo bem, mas ele corre o risco de fazer um mal muito grande, como esse caso do peixe-leão. Bom, Miguel, eu conheço assim de visita em lojas alguns tipos de peixe-leão, alguns menores, outros aquele grandão. Qual que é o invasor? Boa pergunta. Tem várias diferentes espécies mesmo, e nessas invasões, tanto no Caribe quanto aqui no Brasil, são duas espécies. O Pterois milis, que é uma fração muito pequena dos invasores, e o que domina, que está em mais de 90% dos invasores, é o Pterois volitans, que é o mais comum de se encontrar na aquariofilia, aquele que é imponente, tem um tom de vermelho até escuro, sangue, uma coisa bonita para chuchu. Ele é o principal invasor do Caribe e do Brasil hoje.
Muito bacana. Bom, de todos esses problemas que a gente falou, você teria um cara desse no aquário? Vini, muito boa pergunta. Olha, eu vou te falar porque eu gostaria. Eu acho assim um peixe fantástico, meu. Vini, eu sou do tipo de cara que não gosta muito de pegar peixe da natureza naturalmente. Certo. Mas um peixe que é um invasor, se eu tiver certeza que ele foi coletado dentro da lei, de uma maneira que não facilite a invasão dele, eu acho que eu teria ele no aquário. Então eu acho bonito também. Sim, eu acho ele um peixe lindo. Faz um desastre no aquário, come qualquer coisa pequena, mas é um peixe lindo pra chuchu. Você sabe, eu até vou contar uma história. Quando eu era criança, meu pai é médico, né? E ele tinha um aquário no consultório dele, que ele pôs 3 peixes, eu não sei o que estava na cabeça dele, era um aquário grandão que tinha um Pterois volitans, um Ballistapus undulatus, que é um trigger que eu não vejo faz muito tempo nas lojas, e um outro peixe que eu não lembro qual que é, mas era invocado. E eu lembro que eu era criança, eu ficava olhando, e o Ballistapus e o outro peixe ficavam cutucando o rabo do peixe-leão. Até um dia que o peixe-leão foi lá e matou os dois. É mesmo? Então, o bicho é bravo, é mesmo. bravo. Não É só bonito, Não é só bravo bonito, também. é bravo pra chuchu. Maravilha, Miguel. É isso aí, mais uma vez, brigadão, tamo junto, valeu pelas informações. Fica o recado também pro pessoal, né, da responsabilidade. Além de aquarista, tem que ser responsável, então pensar em tudo isso, porque a gente às vezes acha que tá fazendo uma coisa. Quando eu era criança, eu falava, nossa, vou tirar o peixe do aquário, vou soltar, ele cresceu, vou soltar ali naquele riachinho. Puta cagada. Mas isso daí as pessoas não fazem porque elas são mal intencionadas. Sim, exatamente. É porque é um ramo que não tem nenhum tipo de educação ambiental ao redor. Uhum. Então, eu acho que essa atividade que a gente está tendo aqui, talvez supra um pouquinho dessa necessidade. Talvez as pessoas falem, puxa, eu achava que era uma coisa legal, agora eu tô vendo que é um problema, então não vou fazer. Então é isso, acho que no aquarismo falta um pouquinho mais das pessoas olharem para o ambiente, quererem que o aquarismo se integre com o ambiente, seja responsável com o ambiente. Perfeito. Miguel, mais uma vez, brigadão, tamo junto. E se o pessoal ficou com alguma dúvida, quer saber mais, de repente relatar que você viu esse peixe-leão aí na sua cidade, algum lugar aí onde você fez um mergulho, conta pra gente, vai ser interessante saber para monitorar também, né? Muito importante para acompanhar a invasão e fazer alguma coisa para tentar combater. É isso aí. Valeu, Miguel. Brigadão. Tamo junto. Valeu, Vini.